Leandro, a gente queria eu e o PG aqui, tá? E a gente queria contigo, mais ou menos avaliar, assim, sabe, dentro desse teu cérebro privilegiado, o que foi esse ano de 2018, talvez um dos mais movimentados na história da República Brasileira. E eu queria que tu falasse qual o sentimento teu depois de quase tudo ter passado nesse ano. Bem, PG não é progressão geométrica, é o Paulo Germano. Ele mesmo. Exatamente. Bom dia. Não é progressão geométrica. Então, a história da República, Potter, é uma história muito acidentada desde o seu início, um golpe no dia 15 de novembro de 89, depois novos golpes de 1891, depois rebeliões de caráter muito violento, Canudos, 1897, rebeliões em 22. A história da República ela é muito movimentada, ela é muito violenta, ela é muito agitada. Os anos calmos são atípicos, mas esse, como movimento, foi um ano de polarização, o que é mais ou menos repetitivo na história brasileira, mas polarização com redes sociais, o que piora todas as coisas. Em geral, se você refletir, apesar de impeachment, ascensão de Temer, eleição de Bolsonaro, polarização nas redes sociais, eu sempre gosto de chamar a atenção que você, eu, PG e os nossos ouvintes fomos ao supermercado, pagamos as contas, levamos filhos à escola, tivemos os mesmos problemas em casa que nós temos sempre. Então, um pouco é a agitação política das notícias e outra coisa é o cidadão comum que, independente de quem está em cima ou embaixo, continuou levando a sua vida cotidiana. Então, se eu não lesse jornais, eu diria que esse foi um ano absolutamente normal. Se eu não fosse informado das coisas, esse ano não mudou nada em relação aos outros. Mas, de fato, no plano político, nós temos uma mudança muito grande e, como brasileiro, eu espero que ela seja o início de uma fase melhor, é claro. Leandro, sabe, eu tenho a impressão de que nunca o brasileiro esteve tão envolvido com política e tão afim de falar sobre política como teve agora, e com tantos canais também, né, para isso, como tem nesse momento com as redes sociais, enfim. E o Brasil agora em 2018 vivenciou o seu 5º ano, desde as jornadas de junho de 2013. A gente vive sob intensa tensão política, muito forte, e me parece muito desgastante para um país viver tanto tempo assim, com esse desgaste, essa discussão, esse debate muito intenso, muito acalorado, muito exasperado. E eu queria te perguntar se em 2019 te parece que a gente pode entrar num ambiente um pouquinho menos polarizado, um pouquinho mais pacificado, ou não? Como assume um presidente muito ideologizado, também a tendência é de que sigamos com essa tensão política muito exacerbada, muito agressiva. Os dois lados que estavam em disputa, os candidatos Haddad e Bolsonaro, ambos eram marcados por uma polarização política, ambos tinham uma postura que os precedia. É muito importante que tanto o presidente Bolsonaro, que assume daqui a pouco, como todos os seus sucessores entendam que são eleitos presidentes do Brasil, não presidentes do partido, nem de um grupo do Brasil. O presidente Bolsonaro foi eleito em uma eleição legítima, aberta, dentro das regras democráticas, foi eleito tal como se houvesse um outro vencedor. Ele pelo menos não tem aquela aura que o governo Temer teve em particular, de não ser um governo tão referendado pela vontade popular. Porém, é muito importante para um político, seja ele qual for, também todos os políticos que estão assumindo agora, dia 1º de janeiro, ou o novo Congresso que assume em fevereiro, que eles entendam que eles foram eleitos pela maioria dos eleitores, mas para governar todos os eleitores. E os eleitores também entendam que na democracia nem sempre vence quem eu quero. Então, continua, quem é de oposição, faça oposição às medidas, mas não torcer pelo pior, né? Então, para que seja melhor, é muito importante ter uma oposição equilibrada, madura, que diga aos eleitos aqui não, isso não é aceitável, mas entendendo que isso faz parte do jogo democrático. Acho que um dos problemas que nós enfrentamos é que os dois lados em questão não reconheciam a legitimidade política da existência do outro. Os dois lados em questão, isso é um avanço de um pensamento autoritário que existe à esquerda e à direita no Brasil, que não reconhece que a outra proposta é formada de brasileiros que querem o melhor para o Brasil. Então, isso tem que ser superado. Eu espero que seja superado em parte. Mas como
eu gosto de enfatizar todo o debate da macropolítica existe, ele é fundamental, a alienação política é um erro, mas eu suspeito que o senhor e a senhora que estão me ouvindo vão levar seu filho à escola em 2019, vão ficar esperando na porta da escola, vão ter problema com o transporte público, vão pagar seus impostos, vão à fila do supermercado, vão enfrentar o calor de Porto Alegre, como todos os outros verões antes e depois, né? Existe uma micropolítica do poder, existe um cotidiano que não se altera com isso. Então, é um novo Brasil político e, ao mesmo tempo, somos nós sempre na mesma luta cotidiana em que nos atinge muito mais, talvez, o guarda de trânsito que nos multa do que o presidente da República.